no livro Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, no capítulo 3, um versículo extremamente conhecido. Versículo 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, em nome de Jesus. Queridos, nós temos vivido um tempo, eu acredito que nós nunca ouvimos tanto falar a respeito de propósito, porque existe uma geração que tem acordado e tem entendido a necessidade de atender a voz de Deus de uma forma diferente. E esse despertamento, preste atenção nisso, não é um despertamento que tenha acontecido apenas dentro da igreja. É por isso que no ambiente corporativo, aonde nós temos assistido muitas vezes pessoas falando de propósito no trabalho, propósito na carreira. Eu estava lendo o Estadão essa semana, uma reportagem que fala a respeito dos jovens, uma geração que entre 18 e 25 anos de idade, que eles estão nessas férias. Uma grande parcela dessa geração se despertou para o trabalho voluntário, e eles vão até para outras nações, vão para outros lugares, porque eles entenderam que alguma coisa parece que está diferente. Por que eu digo que isso está acontecendo também fora da igreja? Porque obviamente essas pessoas, elas não têm a resposta do que é o verdadeiro propósito. E eu, lendo esse texto de Lamentações 3, a palavra do Senhor, ela nos fala a respeito dos ciclos constantes, ciclos diários, aonde a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e a gente começa a entender que Deus, Ele é um Deus de renovação. Deus, Ele é um Deus de recomeço. Deus, Ele tem ciclos constantes nas nossas vidas. Eu já vou explicar para você entender o que eu quero falar com isso. Ele é um Deus que nos ensina a recomeçar. Nós servimos a Jesus Cristo, amém? E se você serve a Jesus Cristo, você entende o que é um recomeço. Se você serve a Jesus Cristo, você sabe o que Jesus quis falar em João 3, quando ele encontra com Nicodemos, e ele diz: olha, é necessário você nascer de novo. Mas como que poderia Jesus, um homem já adulto, ele voltar para o ventre da sua mãe? Nós não estamos falando de um homem como Nicodemos, que era uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento. Ele era um mestre, ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento. Só que ele faz uma pergunta para Jesus, porque a nossa alma muitas vezes ela tenta compreender, o nosso intelecto tenta compreender as coisas de Deus, e ainda quando compreendemos de uma forma equivocada muitas vezes. Só que o que Jesus estava querendo dizer é que esse ciclo novo do nascimento significava um recomeço, e que nós precisamos aprender com Jesus aquilo que nós aprendemos às vezes de forma errada. Um grande erro que nós cometemos é pensar que recomeçar é perder algo.
Um grande erro que nós cometemos é pensar que recomeçar é uma perda de tempo. É porque a gente se atrapalhou em algum momento, é porque a gente não está sendo fiel àquilo que nós deveríamos sermos fiéis. Nós não conseguimos compreender. Mas quando nós falamos de recomeço, nós pensamos alguma coisa que nos frustrou. E se não deu nada de errado, nós nos frustramos da mesma forma, porque a sensação que dá é que nós temos que recomeçar, porque algo está errado. Só que eu quero falar para você que quando nós falamos de propósitos de Deus, o Senhor Ele está nos convidando nessa geração a nós aprendermos a lidar com os recomeços. Todos os recomeços diante de Deus, eles são excelentes ciclos, que a palavra do Senhor nos ensina. Se você encerrar um ciclo em honra, o Senhor vai te dar longevidade no próximo ciclo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. A mesma Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. A Bíblia não está dizendo que você vai deixar de ser filho, mas chega a hora que você vai ter que ser pai. E se você não acordar para o ciclo novo, nós nos tornamos igual o que o escritor de Hebreus chama atenção para a falta de evolução da igreja, para a falta de amadurecimento da igreja. É como se fossem pessoas que tivessem, quem sabe, perto dos seus 50 anos de idade, mas ainda se comportasse como uma pessoa que não entendeu que um dia ele precisaria ter a sua própria vida. E nós começamos a ter dificuldades com esses recomeços porque nós não entendemos os ciclos, nós não entendemos as estações, porque nós precisamos muitas vezes atender as expectativas não só das nossas exigências pessoais, mas as expectativas das pessoas que nos cercam, as expectativas ministeriais, as expectativas que são espirituais, espiritualizadas, mas elas não são expectativas de Deus a teu respeito. São expectativas que você coloca Deus no meio delas, mas Deus nunca esperou isso de você. E quando nós começamos a entender isso, nós entendemos que, assim como um casamento, o dia que você foi para o teu casamento, você foi para esse novo tempo, você foi para esse novo dia de recomeço na tua vida. Eu tive que, quando eu casei, aprender algumas coisas. A minha esposa, ela foi criada de uma maneira, eu fui criada de outra. E quando nós chegamos dentro da mesma casa, e ela já estava morando numa cidade distante dos seus pais, ela já estava sozinha na casa, já tinha todas as suas regras. E de repente agora chega eu para atrapalhar as regras. Essa semana a gente tem 15 anos de casados, vamos fazer 15 anos de casado agora em janeiro. Pastora Aldrin, minha esposa, Levi, meu filho. E aí tem coisas que parece que ainda a gente está aprendendo um sobre o outro. Aí você vai dizer: não, isso é falta de intimidade, imagina 15 anos. Nós mesmos, a respeito de nós mesmos, nós não nos damos por conta quantas coisas nós carregamos. E de repente a gente se olha no espelho, ou se olha diante de situações, e nós entendemos que está totalmente desassociado do que seria o ideal. Só que eu quero falar para você que quando você entende os ciclos, você entende que o importante não é quantas vezes você recomeça, mas quando você entende os ciclos, você vai entender que o mais importante é você saber se você está calculando o teu destino de uma forma correta. Eu cometi, agora vindo para cá, como uma pessoa muito entendida de trajetos, eu coloquei no Waze para ver de Itajaí até aqui, e no Waze estava escrito assim, né, o trajeto estava escrito balsa.
Eu subestimei o Waze, desliguei ele, disse que não precisa. E na balsa eu sei ir sozinho, só que eu fui no ferryboat. A balsa é aqui do lado, e eu não sabia. Eu não sabia que o Waze ele tinha esse tratamento diferenciado. De repente, eu saio da balsa, ligo o Waze, agora eu preciso, porque aqui eu vou te dar uma moral pro Waze. Eu olhei de ué, ficou mais longe? Agora que eu atravessei o ferryboat, ficou mais longe? Sabe que é incrível, porque muitas vezes a gente vai recomeçar as nossas vidas e nós estamos muito mais interessados nos nossos propósitos pessoais, e nós esquecemos o que é verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas. E o que eu quero falar para você é que tem um destino que o Senhor estabeleceu para você, e esse destino ele não pode ser frustrado. E esse destino que Deus colocou dentro de você, essa expectativa de Deus a teu respeito, não é que você seja uma pessoa moralmente correta, porque senão nós vamos criar uma religião aonde nós vamos desejar que Deus ele nos recompense por as nossas boas atitudes. Mas a expectativa de Deus a teu respeito é que você esteja caminhando em direção ao destino correto. Se é necessário você recalcular a rota, não tem problema, porque Deus é um Deus de recomeços. Se é necessário você organizar as tuas coordenadas e você entender, para aí, eu sei para onde eu estou indo. O problema é quando eu estou há muitos anos servindo a um Jesus, servindo a Deus, e eu não entendi ainda que Deus, Ele colocou em nós, no nosso espírito, um propósito que está gravado em nós. Sim, porque ainda me deparo com pessoas que imaginam que há um propósito muito bem definido para as pessoas que estão muitas vezes na liderança, ou as pessoas que estão com o microfone no altar. Nós imaginamos que são as pessoas que têm o seu ministério e tudo mais, mas o Senhor ele tem uma coordenada marcada no teu espírito para o teu destino. No teu espírito não está apenas aquilo que o Senhor quer, que é a eternidade na tua vida, mas Ele também tem a coordenada de como você vai se comportar aqui na terra. A predestinação é isso, é você entender que Deus estabeleceu a tua caminhada aqui na terra, mas que obviamente você tem a liberdade de executá-lo ou não. Você tem a liberdade de andar debaixo desse mandamento ou não, porque Deus, Ele te dá uma perspectiva diferente. Diga assim: há uma trajetória espiritual do Senhor para a minha vida aqui na terra. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você pegar, abre a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 44, no versículo 28. Isaías 44, 28. A palavra do Senhor diz assim: que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Sabe o que Deus estava falando? Revelando para o profeta Isaías a respeito de Ciro, que seria um servo, que seria levantado para trazer um novo tempo para o povo de Israel, que estaria no cativeiro. Só que o detalhe é que quando essa revelação veio para Isaías, Ciro não tinha nascido. Deus revela para Isaías 200 anos antes de Isaías nascer o nome de Ciro. Nem a mãe de Ciro existia. Sabe o que eu estou entendendo nesse texto? Eu entendo que o Senhor ele tem um propósito estabelecido para a tua vida, que vai muito além do dia que você aceitou Jesus. Deus tem um propósito que vai muito além dos teus familiares, vai além,
Porque a Bíblia nos diz no livro de Efésios que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação dos séculos, porque Ele tinha especificamente um propósito para você. O teu propósito, ele não tem nada a ver com a tua individualidade, mas o propósito de Deus para a tua vida tem a ver com o coletivo. Por isso que o Senhor levanta Ciro, porque o propósito de Deus para Ciro era que ele abençoasse o povo de Israel. E o que eu quero dizer para você é que a nossa vida diz respeito a perspectivas. Por isso nós precisamos alinhar a nossa expectativa com a vontade de Deus. Diga assim: eu preciso alinhar a minha expectativa com a vontade de Deus. C.S. Lewis, ele escreveu que de forma alguma ele viu nenhuma pessoa, nenhum cristão fazer no presente alguma coisa tão impactante se ele não pensasse na posteridade, nas próximas gerações. As pessoas que mais realizaram foram aqueles que entenderam que o Senhor tinha levantado para um propósito que não terminava nele, mas aqueles que pensaram num porvir, que entenderam o porvir. Eu estou falando uma palavra de Deus para a tua vida, a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, o que você faz, a cidade que você está, as coisas que o Senhor colocou na tua mão. Eu quero que você compreenda no teu espírito, o Senhor colocou um propósito muito definido para você, que tem a ver não apenas com você, mas com os teus filhos, e tem a ver com as próximas gerações, tem a ver com o corpo de Cristo em nome de Jesus. A nossa perspectiva, ela tem que sair da linha dos 80, 100 anos, e nós precisamos alinhar a nossa perspectiva com a visão de Deus. E para nós alinharmos a nossa perspectiva com a visão de Deus, Ele criou um mecanismo para isso. Ele criou um sistema para você, cuidado, não se assuste com a palavra sistema. Ele criou algo para você usar, para você se conectar com isso que Ele tem para a tua vida. E o mecanismo que Ele usou, que Ele te apresentou, é a fé. Quando você entende a fé, ela se torna uma certeza hoje das coisas que ainda não aconteceram, mas o Senhor falou a teu respeito. A fé é uma convicção de que existem coisas que ainda você não vê, mas quando você começa a andar pela fé, você começa a entrar no mecanismo para se conectar com esse caminho espiritual de Deus na terra. Aleluia, diga assim: eu preciso ter um batismo de fé na minha vida. Amém? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, os meus olhos começam a se abrir, e eu começo a compreender propósito do Senhor, que propósito não tem nada a ver com aquilo que nós ouvimos muitas vezes os motivacionais falar, que é o que vai fazer você acordar pela manhã com um sentido da vida. Não, é muito além disso, é muito mais profundo que isso. Há uma coordenada espiritual do Senhor gravada no teu espírito. O Senhor te fez nascer com fome dEle. Você pode preencher com negócios, você pode preencher com muitas tarefas, com execuções, inclusive você pode preencher com ministério, mas se você não entender a coordenada que o Senhor tem para a tua vida, nada está valendo. Não construa nada para Ele sem Ele. Não construa nada para Deus sem Deus. Porque eu preciso ter no meu entendimento que o Senhor determinou para a minha vida é algo grande. Diga assim: eu estou fundamentado pela fé. Eu posso esperar o que o Senhor tem para a minha vida em nome de Jesus. Amém. Diga assim: pela fé. Eu entendo que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. Amém. Pela palavra de Deus foi que você foi concebido no ventre da tua mãe. Pela palavra de Deus é que você está aqui hoje. E pela palavra de Deus é que você vai entender, conectado através da fé, essa conexão direta com Ele, aonde você começa a receber uma instalação dos olhos de Deus em você, e você começa a entender a perspectiva do Senhor na tua vida.
E aí você vai, em nome de Jesus, permitir um recomeço do Senhor. E se é necessário, colocar uma coordenada nova aí no teu GPS. Pode mudar tudo. Não se assuste se Deus virar a tua vida de cabeça para baixo. Ele é especialista em fazer isso. Mas deixa fluir, porque Deus vai fazer você cumprir o teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Não, está amarrado. Virar minha vida de cabeça para baixo? Não. Deus faz. Deus faz. Em março do ano passado, eu estava com um planejamento para a minha vida. E de repente eu acordo pela manhã e o Senhor diz assim: vai mudar tudo. Desculpa, mas você está um pouco desligado. E eu já vim dando uma ministrada em Deus. Peguei versículos bíblicos. Fui para minha oração e disse assim: mas Deus, a tua palavra diz isso. Aí quando você tenta pregar para Deus, é porque você está muito desviado do teu propósito mesmo, né? Aí o negócio ficou feio. Aí sabe qual é a resposta? Às vezes nesse momento é uma resposta silenciosa, aquele silêncio matador. Aí você entende: eu acho que eu falei que não devia. Aí o Senhor fala: olha, você vai viver tipo um Abraão da vida. Você vai sair da terra de Curitiba, só que você vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas dá para dizer o nome da cidade, pelo menos? Não dá. E é tão interessante, porque Gênesis 12, quando Abraão ele recebe aquela palavra: sai da tua terra. Abraão ele não recebe uma palavra no sentido: vai para o lugar que eu te mostrarei. No original do hebraico, quem estuda a palavra já sabe disso. O texto original ele diz Leh Lehá, que significa sai de ti e vai para ti mesmo. É uma coisa estranha esse texto, porque não existe uma tradução, e a nossa tradução da nossa Bíblia no português ela é uma tradução bem precária em alguns momentos, porque a nossa tradução ela veio do inglês. Em algumas coisas você consegue uma definição melhor do inglês, mas quando você vai ainda para o hebraico, você vê que não existem palavras para explicar algumas coisas. Como é que a gente vai explicar isso? Sai de você e vai para você mesmo. Significa o quê? Ir para onde? Eu sei que Deus está falando. Quem está entendendo o que isso quer dizer? Sai de onde você está e vai para o lugar que você é, que você deveria estar, porque foi isso que eu determinei para a tua vida desde que você nasceu. Uma das maiores, acho que, tristezas que existe para o povo judeu é pensar assim: puxa vida, né? Abraão ele era um iraquiano, né? Porque Abraão ele não nasceu em Israel, né? Mas no espírito, a coordenada que o Senhor tinha colocado para ele é que dele ia nascer um povo hebreu. E a palavra hebreu significa o povo do outro lado do rio. E a Bíblia diz que ele cruzou o rio Eufrates. Ele teve que cruzar o rio e ele se torna agora o povo que tem um batismo. E quando ele tem um batismo, significa que ele é uma nova criatura, significa um recomeço. E Deus é tão especialista nisso que ele inclusive faz até uma coisa que ele gosta de ir lá no cartório e mudar o nome da pessoa, para a pessoa não ter crise de identidade. Diz assim: a partir de agora você também não vai ser mais chamado dessa forma, você vai chamar desse jeito, porque você está começando a entender a perspectiva da eternidade. Eu não estou falando que eu vou te dar um filho apenas, mas eu estou te falando que eu vou te dar uma geração após geração, de uma multidão de filhos. Mesmo que você morra, mas a tua vida agora não tem mais a ver com 100, 120 anos. A tua vida agora tem a ver com quem você é em Deus. E quando você começa a compreender isso, você começa a andar sem cansar.
Quando você começa a compreender isso, você pode ser chamado de pai da fé. Por isso que ele foi chamado, porque Deus colocou nele esse sistema instalado. Você vai enxergar como eu enxergo. Você vai enxergar tão bem como eu enxergo, que a hora que eu pedir o teu filho, você vai entregar, porque você enxerga como eu enxergo. O que eu estou falando, Abraão, é que a partir de agora você tem a perspectiva da eternidade. E o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, nesse lugar, é que Deus às vezes precisa desconstruir algumas coisas em nós. E eu não sei se você saiu da tua casa hoje para receber uma palavra aonde você pensou: o que Deus vai fazer de novo na minha vida? Vai se frustrar, porque Deus está te dizendo: eu vim hoje nesse lugar para te dizer que eu vou destruir algumas coisas. Mas não é uma desconstrução ruim, não se assuste com isso. Mas eu vou colocar em você aquilo que eu desejo. Se você pegar a Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus ele olha para a criação que ele tinha feito, para o que o homem tinha se tornado, a Bíblia diz que Deus resolveu desfazer. Será que o problema estava em Deus? Quando ele manda o dilúvio, Deus ele resolve recomeçar o que ele mesmo fez. Ele faz algo diferente, porque algumas coisas às vezes precisam ser desconstruídas. E o que o Senhor estava dizendo para Abraão é isso: sai de você, porque o que você construiu para você não é o que eu estabeleci. Mas até a promessa sobre a vida. Abre comigo em Gênesis 18, só para a gente entender o que eu estou falando. Quem está compreendendo o que eu estou ministrando, diga amém. Eu tenho uma dificuldade às vezes de ser didático em alguns momentos. Confesso isso para vocês. A Bíblia diz, no capítulo 18, versículo 19: o Senhor diz assim, quando ele estava para destruir Sodoma e Gomorra: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18, 19. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Até o que Deus fala a teu respeito está condicionado ao que se você guardar o caminho do Senhor. Pode uma profecia não se cumprir? Quem acredita que uma profecia pode não se cumprir? Pode ou não pode? Vamos fazer assim: quem acredita que pode não se cumprir uma profecia, levante a mão. Quem acredita que sempre vai se cumprir a profecia, levante a mão. Quem não acredita em nada, levanta a mão. Até a promessa de Deus a teu respeito, ela está condicionada. Ela está condicionada porque tem coisas que não queremos desfazer, porque achamos que desfazer é coisa do diabo, e nós vamos nos desviando da promessa. Nós achando que quando algumas coisas precisam se desfazer, nós vemos na oração e queremos repreender o inimigo, porque o inimigo está se levantando. Calma um pouquinho. Às vezes o que Deus está fazendo é que você acerte o alvo. Recomeçar não é coisa do diabo, errar o alvo é coisa dele. A palavra pecado significa errar o alvo. E quando eu erro a coordenada, quando eu erro o propósito, há uma festa no inferno. Porque as distrações, elas desorganizam a nossa casa. As distrações, elas desorganizam o nosso interior. Quando eu falo a nossa casa, é dentro de nós. A Bíblia, quando fala dessa casa, ela está falando de dentro de você. E às vezes nós temos distrações que são lícitas. Nós temos distrações que são plausíveis, mas nos impedem de vivermos a glória de Deus na terra. É por isso que quando a palavra do Senhor fala no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9,
sobre a glória da última casa, que seria maior que a primeira. Depois o apóstolo Paulo, ele ensina que essa casa não está falando apenas de um templo especificamente, que era o que estava destruído na época, mas essa casa sou eu e você, habitação do Senhor, habitação do Espírito Santo. Por que a glória da última casa? Porque assim como aconteceu na palavra do Senhor, nós precisamos viver a glória da última casa. A casa organizada, a casa limpa. A Bíblia diz no livro de Lucas que assim como o inimigo, quando Satanás ele sai dessa casa e deixa tudo organizado, limpo, essa casa fica ordenada. Se ela não for preenchida novamente, se ela estiver vazia, vem aquele demônio mais 7. Quem lembra desse texto? Eu e você, nós somos essa casa. E o Senhor está nos chamando hoje. Organiza a tua casa, organiza o teu interior, porque a glória da última casa será muito maior que a primeira. Organiza o teu interior, porque você vai viver a glória da última casa. João, nós vemos esse texto que João, ele, quando é chamado por Jesus ainda na adolescência, era um jovem, cheio de sonhos, cheio de vontades, animado com tudo que poderia viver na sua vida. De repente você olha num texto de 2 João, no capítulo 1, versículo 8, segunda carta de João. Eu vou abrir aqui porque eu gosto de viajar um pouquinho na Bíblia. Segunda carta de João, no capítulo 1, no versículo 8. A palavra do Senhor diz: portanto, devemos acolher esses irmãos. Agora sim, capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. João agora, quando escreve esse texto, ele já não era mais um jovem adolescente. Jesus já tinha morrido, já havia ressuscitado o terceiro dia. Agora João está com aproximadamente os 90 anos de idade, já é um senhor. Ele conseguiu entender melhor algumas coisas que aconteceram na vida dele. E ele começa a dizer: gente, guarda um pouco o coração de vocês, prestem atenção numa coisa. Fiquem atentos para que vocês recebam o inteiro galardão. Não se percam com o que vocês têm ganho. Não parem no meio do caminho. Cuidado com as distrações da vida. Cuidado, porque muitas vezes você se distrai por algumas coisas que não são pecados. Pecados que estão muitas vezes declarados como pecados. Mas há uma distração que rouba você do teu propósito. E você se torna uma pessoa muitas vezes fazendo coisas para Deus, falando com Deus, mas longe do que Deus estabeleceu para a tua vida. Ele traz essa revelação profunda, porque ele sabe o que estava escrito em Salmo 139: os teus olhos me viram ainda o meu corpo quando estava como uma massa informe no ventre da minha mãe. O Senhor escreveu os meus dias, todos os meus dias, porque o Senhor estabeleceu uma biografia para você. Diga assim: eu tenho uma biografia escrita por Deus. Diga assim: Ele é o autor da minha vida. Amém? E você só vai ter a autoridade dos céus nessa vida quando você conhecer a verdade a teu respeito. Foi o que Pedro recebeu quando ele enxerga Jesus de uma forma diferente. E Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus já foi: olha, não foi nem carne nem sangue que te revelou. E ele já devolve a autoridade para Pedro, porque ele é o autor da vida. Como você conseguiu me enxergar como eu sou? Você agora é possível falar quem você é de verdade. Você não é um pescador da Galileia. Pedrão, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Parei. Mas essa eu não sabia. Eu sabia quem tu eras, mas eu não sabia quem eu era. Sim, Pedro.
Você não sabe, mas eu já estou falando, porque você vai passar por alguns tempos de dificuldades. Inclusive, Pedro nega Jesus depois disso. Mas antes, Jesus já havia falado para ele: você tem que saber quem você é, porque no momento que o diabo peneirar você, você vai ter a autoridade, porque a palavra autoridade vem de autor. Se você conhece o autor da tua vida, você recebe autoridade nessa vida. Diga assim: eu preciso de mais autoridade. Quando você sabe quem você é, os demônios, eles não respeitam gritos. E até mesmo se você quiser expulsar demônios em nome de Jesus, tem demônio que não reconhece, porque há uma crise de autoridade dentro de você. E quando há essa crise de autoridade dentro de você, é porque você não sabe nem quem você é. Sabe o que acontece? O propósito de Deus ainda está escondido dentro de você, não floresceu. Você não saiu de você para você mesmo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você não conseguiu sair de você para você mesmo. Você não conseguiu organizar a tua casa. Você não conseguiu arrumar o teu interior. E eu quero falar para você que Deus, Ele escreveu esse livro a teu respeito. Os teus dias já estão definidos em nome de Jesus. Eu não aceito acordar mais um dia distante do que Deus determinou para a minha vida. Eu não aceito acordar mais um dia ouvindo a palavra do Senhor distante do que Deus estabeleceu para mim. Mas como assim? Como que pode uma pessoa ficar tão distante disso? O profeta Daniel, guarde isso, ele recebe uma revelação que fala dos livros que serão abertos. E esses livros que serão abertos, ele fala a respeito de mim, ele fala a respeito de você. Eu não posso passar a vida inteira sem conhecer o que Deus escreveu a meu respeito. Você, quem está entendendo isso? Você acredita que você pode às vezes jejuar? Você acredita que você pode louvar na igreja? Você acredita que você possa ser dizimista, ofertante? Você acredita que muitas vezes você pode fazer todas as coisas que são corretas de uma forma até religiosa, mas ainda você não entender, porque é necessário coragem para nascer de novo. É necessário coragem para abrir mão daquilo que nós construímos muitas vezes, mas que não foi Deus que pediu. É necessário coragem para dizer para o Senhor: Senhor, pode falar do teu jeito o que o Senhor estabeleceu para minha vida. Apocalipse 22, versículo 12 diz assim: eis que venho cedo e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A palavra em Eclesiastes 3,15, depois você pode anotar aí para abrir na tua casa, diz: o que é já existiu, e o que há de ser também já existiu. Meu Deus do céu! Sabe que Deus está dizendo que o que vai acontecer em 2020 já existiu. Cara, mas agora eu já não entendi mais nada. Que pregação louca é essa? Ele já escreveu. Ele é um Deus onipresente. Ele está aqui nesse momento, mas Ele está no futuro. Ele está em todos os lugares, porque Ele é eterno, Ele é atemporal. E o que o Senhor escreveu já é passado, e é necessário você entender que o que vai acontecer amanhã já está definido. Já está definido. E esse versículo ainda diz: e Deus procura de novo o que já passou. Significa que aquilo que já existiu, Deus está procurando, porque Ele não está encontrando. Meu Deus, o que Deus determinou para a minha vida significa que o Senhor já estabeleceu. E João entendeu: Senhor, eu entendi. O que Pedro entendeu mudou a vida dele. A Bíblia nos fala de Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, ele recebe, Deus fala para Ezequias: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. O que ele estava falando de casa, ele não estava falando de você vai lá na tua casa e faz uma faxina.
Troca o sofá de lugar que não... Não era isso. Arruma o teu interior, Ezequias. Queridos, se você estudar a história bíblica, você vai ver que Ezequias foi um dos melhores reis que existiu em Israel. De repente chega Deus e fala para o homem que aparelhou Israel, os exércitos de Israel, com tecnologia militar como nunca tinha existido. Um homem que teve um nível de prosperidade no país tão grande. Ele chegou até a abrir os seus tesouros para mostrar para os estrangeiros. Cometeu um erro com isso, porque ele tinha abundância, estava tudo dando certo. Como que pode Deus chegar para ele e dizer assim: coloca a tua casa em ordem? É porque às vezes nós nos relacionamos com alguns resultados que nós achamos que Deus está neles. Mas o que eu quero dizer para você é que as expectativas humanas, elas estão geralmente desassociadas com as expectativas de Deus. E quando Deus diz para ele: coloca a tua casa em ordem, Ezequias, ele recebe mais 15 anos de vida. Meu Deus, eu imagino quando você sabe que você vai viver mais 15 anos de vida. Ontem Deus falou comigo. Nós estávamos em Blumenau e meu filhinho que está aqui, eu pensei: puxa, preciso melhorar minha qualidade de tempo com meu filho. Eu falei isso para minha esposa. E aí, hoje pela manhã eu acordei, eu estava estudando essa palavra para ministrar aqui, de repente eu olhei, eu pensei: é isso, para tudo. Ele estava com um quebra-cabeça, e quem tem filho de 3 anos sabe o que eu estou falando. Terminar um quebra-cabeça com um filho de 3 anos é difícil. A regra é deles, vale do jeito deles. Quando está quase terminando, tira tudo do lugar, começa tudo de novo. E eu tive que começar a entender que Deus queria isso. O pastor acabou de falar aqui. Olha para tua casa. Olha para tua casa. Se você tem dúvida de alguma coisa que Deus tem a teu respeito, tenha certeza que uma das coisas mais claras que você já tem certeza na tua vida, que você nasceu para ser um pai, uma mãe, que Deus te deu essa família. Você não precisa buscar na Bíblia alguma confirmação, porque é de Deus. Agora, quando eu entendo essa verdade, sabe o que acontece? Ezequias, ele recebe a glória da última casa. A glória da última casa são os 15 anos com a casa organizada. 15 anos vivendo 100% o propósito de Deus. Eu imagino um minuto desses 15 anos como era diferente. Eu imagino a perspectiva, a visão que ele tinha quando ele acordava pela manhã. A certeza de que ele tinha que estar presente para aquele momento, porque Deus deu aquele dia para ele. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de desprezar as coisas mais simples da tua vida. O que Deus tem colocado para você já nas tuas mãos, o que o Senhor disse já a teu respeito, o que o Senhor está te dizendo é: coloca a tua casa em ordem. Porque Ezequias, não foi a oração de Ezequias que mudou Deus. Tem gente que fala isso: porque Ezequias orou e mudou o que Deus tinha a respeito dele. Não, Deus não muda. É que tudo que Deus determinou está condicionado. Ele estava desapontado totalmente da coordenada, do destino que Deus tinha estabelecido para ele. E Deus diz: acabou a tua vida, porque senão vai ser pior. De repente ele faz uma oração e as pessoas aí saem muitas vezes até ministrando, dizendo: porque a oração pode mudar o Deus. Não mudou Deus não, querido. O que mudou foi o coração de Ezequias. A oração dele disse: eu sou diferente agora. Eu entendi o recado, eu estava errado. Eu estava fazendo para ti, Senhor, mas sem a tua presença. Eu construí algo que qualquer homem desejava construir para Deus, sem Deus. Mas o que eu preciso agora é entender o meu propósito. E Deus diz: então volta, Isaías, vai lá e fala que ele vai ter mais 15 anos de vida, porque ele se ajustou.
Fala para ele que ele entendeu, ele vai recomeçar, ele reapontou a coordenada, ele recalculou a rota da vida dele. As coisas vão mudar a partir de agora. Pode dizer para ele: mudou tudo nos céus, mas não porque a tua opinião é mais importante do que a opinião de Deus, mas o que é importante é o teu coração. Diga assim: eu preciso ter esse coração voltado para o propósito do Senhor. Levante as tuas mãos para os céus e diga assim: Deus, me dá a glória da última casa na minha vida. Amém, amém. E quando eu entendo isso, eu entendo que Paulo viveu. Paulo, ele viveu a glória da última casa a ponto de ser um homem que teve o seu nome mudado. Um cara que ele tinha uma liberdade tão grande, uma influência. Ele era turco, com cidadania romana e com uma influência de liderança gigantesca num dos principais partidos políticos e religiosos de Israel. Meu Deus, o cara era tudo que era perfeito. Quando você vai em Israel, você vê o que representa para aquele povo a religião. E ele era dos radicais, ele era do cara mais para cima. Ele matava por Deus fosse necessário. De repente, quando Deus faz ele cair do cavalo em Atos 19, sabe o que estava acontecendo? Simplesmente o Senhor estava dizendo para ele: você sabe muitas coisas a meu respeito, mas você não entendeu nada ainda do que eu tenho para você. E aí, quando Deus já revela para ele o destino dele de uma forma muito clara, ele disse assim: importa você sofrer pelo meu nome, eu já vou falar. E aí, sabe o que aconteceu? O nome dele mudou para Paulo. Ele era Saulo porque ele renasceu, e ele teve uma nova identidade, e ele viveu a glória da última casa a ponto de ser o homem que foi até o terceiro céu. E ele se liberta da religião de uma forma tão profunda, e ele começa a viver uma grandeza de Deus. E ele consegue dizer em Filipenses 3,14: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus Jesus Cristo na minha vida. Eu quero dizer para você, há um alvo que Deus estabeleceu para você. Diga assim: Deus quer dar muito mais que a salvação. Amém. Deus não salvou você para você apenas ter uma plaquinha de salvo, receber um carimbo na tua vida. Mas o Senhor, Ele quer que você aprenda a ir além da salvação. Durante muitas décadas a igreja se preocupou em evangelizar para que as pessoas apenas elas recebessem a salvação. E não havia um aprimoramento das pessoas entenderem que havia uma porção além disso, porque o Senhor estabeleceu para as nossas vidas na terra. E o que eu estou falando para você hoje é tão profundo, que se o Espírito Santo conseguir tirar de você algumas coisas hoje e colocar em você coisas novas, a cidade de Navegantes vai ser impactada pelo poder de Deus através da tua vida. A tua casa vai ser um centro de avivamento na tua rua. O teu ministério vai deixar de ser um ministério comum de 4 paredes, e você vai entender: eu estou fazendo aquilo que Deus quer. E aí Paulo começa a viver isso, porque ele sabia que ele estava buscando, e o espírito dele estava programado para isso. E aí ele é saciado, aquela sede dentro dele é saciada quando ele entende o verdadeiro propósito do Senhor para a sua vida. E aí ele começa a dizer: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É porque quando você tem essa suficiência, quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, você começa a desprezar algumas coisas que a carne dizia para você que era mais importante. Amém? Você está entendendo isso? Peça para o Senhor, diga: Senhor, eu preciso abrir os meus olhos hoje. E ainda que você se depare com alguma resistência, e ainda que você se depare com obstáculos, Paulo, ele prosseguiu em meio de tudo isso, porque para ele não tinha caminho alternativo. Ele disse: eu corri a carreira que me foi proposta. Eu corri
a cadeira que me foi proposta. Quando ele fala de vocação celestial, a palavra vocação está falando que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Vocação vem de voz. Ele ouviu o que Deus tinha para ele, a respeito dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu ministro essa palavra, eu estou falando de algo que Deus fez na minha vida. Eu sou jovem, mas eu tenho 20 anos de ministério. Aos 19 anos de idade, eu fui colocado por uma necessidade, numa liderança, porque não tinha ninguém. E de repente, eu sabendo que hoje eu entendo algumas coisas que são momentos de Deus, mas que ainda não tinha compreendido na plenitude que Deus tinha para a minha vida. Depois eu passei no vestibular com 21 anos de idade. Eu fui para uma cidade em outro estado. Foi quando eu vim para Santa Catarina. E aí eu comecei a ficar incomodado, porque achava que Deus queria mais da minha vida. E um dia eu me acordei pela manhã, acho que fazia 30 dias que eu estava nessa cidade. Eu falei para minha irmã dizendo assim: Deus quer mais de mim, eu estou aqui, feliz da vida que eu estou fazendo a minha faculdade, mas, sei lá, eu nunca me senti tão vazio. Aí eu saí nas ruas, eu saí numa rua que era muito movimentada, e tinha uma galera que se drogava. Eu estava com uma camiseta de uma banda. Era a maneira que a gente fazia as coisas na época. E aí um jovem disse assim: eu conheço essa banda aí, ó. Eu digo: opa, então tá certo. Quando eu chego perto do cara para falar com ele, eu olho no olho dele assim, o olho trincado da cocaína. Eu disse: meu Deus, tá aí. Foi para isso que Deus me chamou. Eu comecei a falar com ele, o cara começou a chorar na hora. Aí tinha mais dois que estavam desviados, colaram no banco, a gente sentou no banco da praça, a gente ficou sentado no encosto do banco da praça, e a gente começou a conversar. Era 2:30 da manhã, eu fui parar na casa deles, que eles estavam morando numa, tipo uma república. E aí na época, queridos, não é para vocês rirem, mas a gente usava orelhão, lembra do orelhão? Não existiu, né? Ele pega o orelhão na frente da casa, liga para os seus pais dizendo assim: pai, mãe, tem um pastor na minha casa. Eu disse: não, cara, não sou pastor. E aí o pai, acostumado a receber ligações de madrugada, depois que ele saiu de casa, drogado, o pai dele começa a xingar ele no telefone, que eu ouvia do lado dele. Diz assim: pai, você não está entendendo. Alguma coisa aconteceu dentro de nós, começou a acender uma chama de novo que tinha morrido. Pai, por favor, eu precisava te ligar, porque a nossa casa precisa dessa palavra. No dia seguinte, isso era num sábado, no dia seguinte eu estava almoçando na casa dele, os pais estavam voltando para Jesus, 5 anos desviados. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu não conheço ninguém nessa cidade, mas eu entendi o que Deus tem para a minha vida. 90 dias depois, nós estávamos já com uma sala onde nós reuníamos, e já tinha mais ou menos umas 25 pessoas reunidas naquele lugar. E um dia, ministrando num domingo à noite, eu disse: Senhor, o que é isso? O que nós vamos fazer? São jovens, eu não sei nem se a gente tem condições de pagar um aluguel. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus fez uma obra grande. Ali se inaugurou uma igreja, inclusive eu casei nessa igreja. E aí, na denominação que nós estávamos ligados na época, depois nós fomos enviados para outro lugar. Outros pastores foram enviados para lá, porque nós tínhamos desafios novos. E assim começou, e assim começou. E eu quero dizer para você, quando você entende o que Deus quer da tua vida, você não precisa que alguém diga para você fazer. Mas quando você entende, Salmo 25:12, qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher.
E eu quero dizer para você, se você teme o Senhor, Deus te trouxe nesse lugar, porque Deus quer te ensinar um caminho. Às vezes você está com dúvidas sobre o que você tem que fazer da tua vida. O Senhor te trouxe hoje, porque o Senhor quer te dar certezas. Vai acabar o tempo da dúvida na tua vida em nome de Jesus. Aí você deve dizer assim, mas qual que é o meu destino? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? A religião diz que o teu propósito é você ser uma pessoa moralmente pura, correta. Mas o que eu quero dizer para você é que não é isso. O que o Senhor Ele quer te dar é algo muito diferente. Às vezes nós ouvimos até o que Deus quer dar para nós é uma vida financeiramente saudável. E eu creio que Deus nos abençoa. Eu creio na bênção de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas tem tantas pessoas buscando Deus pelo que Ele pode dar, e não entenderam ainda quem Ele é. Mas eu quero que você entenda no teu espírito, o Senhor já te chamou para uma grande obra. Eu quero convidar você a se colocar em pé hoje, porque hoje nós vamos ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Quem deseja isso? Levante as tuas mãos para os céus. Levante as tuas mãos para os céus e diga isso para o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Guarde isso. O que determina a saúde de um homem de Deus não é o seu ministério. O que determina a saúde espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, não é o seu ministério. Deus, Ele não queria que nós fizéssemos nada para Ele. A única coisa que Deus nos fez, quando nós estávamos ainda no jardim do Éden, quando Deus fez o homem, o objetivo de Deus, Ele só queria que ouvisse a sua voz. Ele queria que ouvisse apenas a sua voz. O nosso maior desafio no lugar secreto não é mais nós sermos ouvidos, mas o maior desafio no lugar secreto nos dias atuais é nós ouvirmos Deus. As pessoas estão preocupadas: será que Deus está ouvindo a minha oração? A preocupação de Deus é: será que você está ouvindo a minha voz? Será que você conseguiu entender o que eu quero da tua vida? Guarde isso. Definitivamente, a linguagem do amor de Deus não é trabalho. Definitivamente, a linguagem do amor de Deus não é trabalho. Não tente comprar o amor de Deus com o teu trabalho. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Se Deus está falando para você hoje recomeçar, se Deus está falando para você hoje ouvir a voz dele, sabe por que Deus nos atrai para alguns lugares? Não é para ouvir a nossa oração, mas Deus nos atrai para alguns lugares com a expectativa que nós ouviremos a voz dele. Deixa Deus te chamar. Ouça essa voz agora te chamando. Deixa Deus colocar em você essa convicção de quem você é nele. Oh meu Deus, deixa Deus fluir na tua vida de uma forma que você vai entender o teu propósito de uma maneira tão clara. Eu quero convidar você hoje. Nós vamos terminar esse culto de uma maneira que você vai sair daqui hoje marcado por essa voz, marcado por essa intimidade, marcado pelo poder da fé. É por isso que aquele que é cheio de fé, a pessoa não entende como que ele acorda pela manhã, numa convicção, numa certeza, mas está tão estranho, não tem nada definido. É porque o que Deus falou a teu respeito está muito claro. O pastor falou aqui: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você recebe essa verdade, que é Jesus na tua vida, o autor da tua vida, você é livre da opinião das pessoas. Você é livre do que vão pensar a teu respeito. Eu quero convidar você que deseja receber hoje essa capacidade de entender o teu propósito. Você que quer permitir Deus recomeçar algumas coisas, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pode vir na liberdade do Espírito, com autoridade. Se você tem autoridade, se você tem coragem de deixar Deus desfazer algo, deixa Deus recomeçar.
Deixa Deus te libertar daquilo que você fez. Aleluia. Todo Espírito Santo de Deus, minha vida em uma coisa. Coloca a tua casa em ordem. Receba a glória da última casa. Receba a glória da última casa. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você deseja, eu não sei se tem alguém aqui hoje que está nos visitando, mas que você deseja recomeçar. Você deseja literalmente nascer de novo, e você quer entregar a tua vida para Jesus. Levante a tua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, pode levantar a tua mão que nós vamos orar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero agora, glória a Deus, amém. Você que levantou a tua mão, sai do teu lugar. Alguém me ajude, por favor. Aquela senhora lá atrás, pode vir aqui na frente. Se tiver mais alguém, todos de olhos fechados, por favor. Faz um sinalzinho com a tua mão. Se tem mais alguém, pode vir também. Em nome de Jesus. Olha, eu não sei por que Deus me trouxe aqui nesse lugar hoje. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: algumas pessoas, Deus vai virar a ampulheta. Sabe aquela ampulheta? Vai mudar o ciclo, e o que estava em cima vai para baixo. Não se assuste. Recebe essa palavra no teu espírito. Não se assuste. Deixa fluir. Se você tem certeza que Deus está preparando o teu coração para algo novo, pode vir aqui na frente, porque nós vamos orar por você antes de nós terminarmos este culto. É algo especial de Deus. Nós somos enviados pelo Senhor. Sim, sim, Senhor. É aqui. Não há outro lugar melhor. É no centro da tua vontade que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É no centro da tua vontade que eu me sinto muito bem. Muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Declara aí. É aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Toca com poder e autoridade. Sei. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. Sim. Todos os dias. Eu quero isso. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. Todos os dias. Cerebrados. Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus. Você está aqui na frente. Eu queria convidar você para nós levantarmos um clamor agora. Vamos orar com poder e autoridade. Levante um clamor. Peça
Peça para o Senhor: Pai, eu quero a tua voz, eu quero a tua voz. Ora aí, com poder e autoridade. Xerecarabarás. Vem, 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 Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra. Sopra com essa unção. Sopra com esse mover. Levante as tuas mãos e comece a clamar o poder de Deus agora. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Recebe a marca do Senhor no teu espírito. Sopra, 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 Espírito Santo de Deus. Cura, cura o emocional. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todas as dores, das distrações dessa vida. Cura, cura. Recebe o poder de Deus agora. Sopra, 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 sopra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com poder. Há um fluir do Senhor. A voz do Senhor, ela é como uma voz de muitas águas. Se você deixar fluir, o Senhor, Ele vai. A Bíblia diz que as águas dele são águas que curam, que aonde elas passam, a prosperidade. Pare de correr atrás das coisas dessa terra. Conheça a verdadeira prosperidade que vem dos céus. Nenhuma folha nas árvores que estão plantadas junto a esse ribeiro de água, elas murcham, porque há vida, vida dentro de você, vida abundante. A vida abundante da segunda-feira no teu trabalho, onde você está inserido. Você vai abrir a boca cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode estar andando de madrugada numa praça, as pessoas vão querer o que você tem. As pessoas vão querer o que você tem. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer. Pastor Pedrinho, glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença, pelo manifestar-se o teu Espírito, pelo teu falar. Senhor, que o Senhor leve, meu Deus, em segurança cada um às suas casas. Que teu Espírito, meu Pai, resplandeça no rosto de cada um quando colocar a planta dos seus pés nos seus lares. Sim, meu Deus, em teu nome eu abençoo a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto e sobre ti Ele coloca o seu nome.
Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor lhe dê a sua paz. Vão em paz e que Deus os abençoe.